Mas a gente percebe também que assim, as nossas crianças apresentam, sim, alguns prejuízos, né? Então, assim, essas crianças que são ditas crianças especiais, essas crianças, não necessariamente todos sejam TEA ou todos tenham algum tipo de distúrbio, mas eles apresentam algumas dificuldades, tá? Lembra lá em cima, a dificuldade tem a ver também com o método psicopedagógico, tem a ver com as questões socioculturais e tudo, né? Então, assim, a gente percebe que tem crianças que têm uma dificuldade com a interação, com comunicação social, né? Com cognição social. Então, assim, aquela criança que não consegue perceber muito o que está sendo pedido para ela, que tipo de comportamento é esperado dela, né? Que os japoneses costumam chamar de cooking ayomenai, né? Então, assim, é como se você entrasse numa brincadeira, todo mundo está brincando e você quer brincar, mas você não consegue perceber quais são as regras desse jogo, né? Então, muitas vezes, o que precisa, acho que eu já falei sobre isso também, mas assim, o que precisa é alguém fazer essa mediação, né? Explicar para essa criança o que está acontecendo, né? Como é as regras culturais daquela comunidade, daquela sociedade. Né? Eu vejo também que, por exemplo, muitas metáforas são bem difíceis das crianças entenderem, sejam elas metáforas japonesas, metáforas brasileiras, porque elas vêm carregadas de conotações bastante culturais, tá? Então, aqui, então eu estava falando, né, do CID-11, que agora ele considera, por exemplo, com algum comprometimento intelectual e com problema na linguagem funcional. E assim vai. Ou sem comprometimento intelectual e sem... Né? Então, assim, tem várias colocações. Foi assim que, sei lá, se daqui a... Né, vai entrar em vigor em 2022, se é assim que daqui para frente a gente vai classificar, ou não, né? Vai ficar no DSM, mas ok. Aí, os padrões repetitivos, restritivos do comportamento. Então, assim, são crianças que muitas vezes não gostam de sair da rotina mesmo, né? Não pode mexer. Às vezes eu brinco porque tem criança que tem uma certa dificuldade de sair da rotina. Então, a mãe, por exemplo, fala, olha, se eu fizer um caminho diferente, ele surta. Né? E aí você não sabe quem é que está mais terra, né? Daqui a um pouco a mãe fica surtada se ela mudar de rotina também. Então, assim, por quê? Porque a criança vai surtar, né? Então, assim, é importante também fazer todo esse trabalho para que a criança aprenda, né? Novas formas de fazer tudo, mas são crianças que têm bastante dificuldade, né? De mudança de rotina, de não saber o que vai acontecer, né? Não gosta muito também de mudar muitas atividades, gosta daquelas atividades, sempre daquelas atividades, né? Sobre os Kenshins, como eu já falei para vocês, além do Kenshin de 1 ano e meio, de 3, tem o Kenshin que é o que vai colocar um pouquinho antes da matrícula do primeiro ano da escola fundamental, tá? Que é o Shogaku deles. Então, antes dos 6 anos, aquela criança que vai para a itinência no ano seguinte, ele passa por um Kenshin mais ou menos nessa época do ano, outubro, novembro, né? Para ver se tem alguma dificuldade, são feitos a avaliação é bastante simples, mas tem muita criança que acaba ficando nessas avaliações, tá? Então, e disso tudo, né, o que ficou para mim, né, é a questão da estimulação na educação infantil, né? A diferença, o que devia ter sido feito ou podia ter sido feito quando a criança é bem pequenininha, para que ela não tivesse essas dificuldades, né, na hora de ir para a escola. Então, assim, nós vamos estar nos próximos seminários, o próximo seminário, que é da semana que vem, né, nós vamos estar conversando sobre essa questão da educação infantil, né, a necessidade de a gente estar estimulando e a gente estar pensando
nessa questão, tá? Então, quem tiver interesse, de repente, a gente pode discutir sobre essas questões na semana que vem. Então, queria contar um pouquinho para vocês, eu estava falando da pesquisa, né? Então, essa pesquisa com Haku Rosaida, que a gente fez com a Matsuda Sensei, tá? Então, foi feita uma avaliação linguística, né, e sondagem das crianças ditas com distúrbios. Então, ditas com distúrbios porque não necessariamente elas tinham um diagnóstico na mão, mas estavam nas classes especiais, tá? E na primeira ocasião, a gente fez a avaliação de 6 crianças, né? Tinha algumas crianças de escolas brasileiras e outras da escola pública japonesa. Entrevista com os pais, CBCL. CBCL é um inventário, Children Behavior Checking List, isso que para checar, né, um checking list dos comportamentos da criança, né, respondido pelos pais e às vezes pelos professores, e a gente juntava tudo isso. Só teve uma criança que realmente estava com um comprometimento bastante grande e não conseguiu fazer o VISC, né? E essa criança fez o Ravencolor, que é um teste não verbal, é um teste, embora essa questão do não verbal, se vocês quiserem, depois a gente pode discutir, mas assim, é um teste que dá para a criança responder sem precisar falar, era uma criança pouco verbal, então assim, e ela conseguiu fazer um pouquinho, né? E aí, depois, nós fizemos também uma avaliação de 3 crianças que eram do projeto. Então, já eram crianças que tinham retornado do Japão, estavam com a gente no projeto, né? E nós fizemos uma avaliação dessas crianças também. Um relatório completo foi disponibilizado pela professora Matsuda e quem tiver interesse depois, a gente pode estar repassando, e acho que a própria Matsuda Sensei pode estar repassando para vocês. Então, dentro desse projeto, esse trabalho de sondagem, queria só mostrar para vocês por que a gente fala muito nessa questão, né? Então, assim, vocês estão vendo aqui a sondagem de 2015 feita pelos colaboradores também, né? Que estiveram com a gente nessa pesquisa, vocês veem aqui, vocês conseguem ver essa coluna da direita azulzinha, né? Então, a porcentagem de crianças estrangeiras, e nessas escolas todas, né? Então, que envolveu 51 mil crianças, então vocês estão vendo a coluna da esquerda, a coluna das escolas, né? Então, assim, a escola primária, de aí vocês vão ver que das crianças japonesas, 1,48% estavam nessas classes especiais, enquanto que 6,15% das crianças estrangeiras estavam nas salas especiais. Então, você vê que a proporção é bastante grande, maior do que a prevalência que está por aí, né? Que muitas vezes gira em torno de 2%, e nós estamos aqui na pesquisa de 2015 com 6%, né? 6,15%. Aí, essa é a sondagem de 2016, né, com escolas, algumas escolas se repetiram, outras não, né? Aqui também. Então, vocês vão ver aqui que entre os japoneses, a porcentagem das crianças que frequentam classes especiais é de 2,17%, enquanto que em crianças estrangeiras era 5,94%, mais que o dobro também, certo? E a de 2017, lá na última fila, lá embaixo, 2,26% para crianças japonesas, né? E 5,01% também, mais que o dobro, certo? Então, assim, por que se fez tanto barulho, ou porque eu mesma falei muito sobre essa questão, é porque, assim, não é possível que nós tenhamos mais crianças problemáticas, de fato, no sentido de distúrbio, né? Que envolve essa questão do não ter cura, aquelas coisas que eu falei lá em cima, né? Então, assim,
Será que nascem mais crianças? Uma vez eu ouvi um diretor falar isso mesmo. Essa é uma região que nasce mais crianças. Será que você muda de região, tem mais crianças que nascem com problemas? É isso? Né? Então, é uma questão meio difícil, principalmente porque envolve o sistema nervoso central. Então, assim, criança com deficiência. Né? Então, assim, é um negócio meio complicado de acreditar. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Existem outras pesquisas, né? Uma pesquisa nacional, na época que eu comecei a fazer a sondagem, estava tendo uma pesquisa nacional com verba do Ministério da Saúde japonesa, no país inteiro do Japão, realmente o país inteiro, tinha muita gente de Hokkaido, gente de Okinawa, então assim, gente de todas as províncias, profissionais, psiquiatras infantis, né, fazendo essa pesquisa nacional no levantamento sobre a questão do desenvolvimento das crianças. Né? E não entrava, as nossas crianças e as crianças estrangeiras não entravam nessa pesquisa. Então, eu tive a oportunidade de estar conversando com coordenadores da pesquisa e a gente colocou a necessidade de estar olhando também para as crianças estrangeiras, né? Então, assim, faz uma pesquisa, mas assim, inclui as nossas também, né? E foi uma coisa que, no finalzinho, no terceiro ano da pesquisa, eles incluíram, né? E aí eu não sei se chama de presidente ou diretor principal, então assim, o Sentacho, né, do Kodomo Hattatsu Center de Toyota, ele ficou responsável para estar coordenando a questão do levantamento sobre as crianças estrangeiras, né? E então no final, no relatório final, eles até colocaram uma observação sobre o que estava acontecendo um pouco com as crianças estrangeiras e a necessidade de ter, eu achei bastante positivo isso, né? A necessidade de ter, pelo menos, a pessoa que avalia ser bilíngue, coisas assim, né? Então, tem algumas sugestões que o Sentacho escreveu que eu acho que foi uma coisa interessante. Em 2018, o Ministério da Educação japonesa fez um levantamento também, né, para ver se aquele barulho todo que todo mundo estava fazendo, né, das classes especiais condizia. E aí, o resultado dela, acho que eu tenho uma tabelinha agora, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, né? Que a pesquisa deles mostrou, sim, que de fato, em algumas cidades, o número de crianças estrangeiras nas classes especiais estourava mais do que o dobro, né, das crianças japonesas. Aí depois, a pesquisa da Embaixada Brasileira de Tóquio, a embaixada também achou por bem, então, averiguar o que estava acontecendo com as nossas crianças. Eles encomendaram uma pesquisa e a pesquisa está pronta, ela está, a última notícia que eu recebi da embaixada era de que eles, como um relatório saiu todo em japonês, eles estavam traduzindo para o português, né? Então, a questão, eu acho que tanto nessa pesquisa como em algumas pesquisas que a gente vai ver depois, a gente pode comentar, a questão do diagnóstico, na questão do diagnóstico, ou então, quando se faz um diagnóstico, o número de crianças japonesas diagnosticadas e as crianças brasileiras, naquele processo tudo direitinho, tá? Passou por uma equipe muito profissional, fez todo um processo e fez um diagnóstico legal, ok. O número de crianças japonesas, a proporção, né, e o número de crianças estrangeiras, elas não apresentam muita diferença, né? O que apresenta diferença é como elas são tratadas quando ainda estão com suspeitas de distúrbio, né? Então, a suspeita já acaba levando a criança à exclusão da sala regular, como eu disse para vocês, né? E é essa questão que eu acho que a gente coloca para questionar, né? Esse relatório vai estar, acho que, eu espero, né, que a embaixada coloque à disposição daqui a um tempinho, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre a pesquisa que eu achei importante da professora Kimiko Nii, da Universidade de Educação de Aichi, né, Aichi Kyoiku Daigaku. Ela fez uma pesquisa com as creches, né, creches Hoikuens, Yochiens, Nite Kodomoen,
sobre as crianças chamadas de Kininaroko. São as crianças, como eu disse para vocês, não diagnosticadas, mas aquelas crianças que provavelmente apresentam algum prejuízo e os professores acham que são crianças que merecem uma certa atenção, né? Isso na educação infantil. E eles costumam chamar, né, todas as vezes que eu fui visitá-los e tudo, eles chamam essas crianças de crianças do Grey Zone, né? São as crianças da zona cinza, assim. Então, eles não são pretos, mas não são brancos, né? Então, estão ali no limbo, são crianças, e não são poucas, né? Então, assim, e aí ela, inclusive a professora Kimiko veio no ano passado, participou de uma mesa feita pela JICA, e inclusive a gente esteve junto nessa mesa. Então, assim, falando sobre essas crianças, né, que a mesma coisa que eu falei agora, né? Então, assim, em termos de diagnóstico não tem muita diferença, mas em termos dessas crianças ditas do Grey Zone e tratadas como sendo crianças especiais, era mais que o dobro também. Então, assim, os números não são muito diferentes, né? E no Brasil, queria só comentar para vocês, né, que no Brasil também teve uma época, né, que muitas crianças, nós temos muita criança migrante, né, nós temos muitas crianças estrangeiras na rede pública. E muitas crianças foram consideradas também como sendo crianças apáticas, crianças tendo algum problema. E tinha uma época que as professoras das nossas escolas encaminhavam essas crianças para serem também avaliadas com suspeita de TEA, com suspeita de uma série de coisas. Quando chegaram para os postos de saúde, não eram, né, eram devolvidas como não sendo, e aí a Secretaria da Educação teve que fazer todo um trabalho de preparo e orientação desses professores para que eles conseguissem entender que essas crianças tinham uma série de dificuldades por serem imigrantes e não por serem portadores de TEA, coisa assim, né? Por terem TEA, por ter alguma coisa assim, tá? Então, aquela que eu falei para vocês, né, resultado da pesquisa do Ministério da Educação, que o Mainichi Shimbun publicou em setembro do ano passado, né? Inclusive, eu tive acesso, com a própria jornalista, eu tive acesso aos números mais assim, vamos aqui, né? Então, do total, eu só vou mostrar o total aqui, né? Enquanto 2,24 para crianças japonesas e 5,37 para crianças estrangeiras, tá? Então, assim, os resultados, de novo, não são muito diferentes daquelas que a gente também obteve, tá? E só para ilustrar, eu queria mostrar só o caso das 3 crianças do Caeiro, né, que a gente acompanhou bem de perto, né, que foi aquele acréscimo que eu falei para vocês, né. Essas crianças foram escolhidas porque, assim, a gente recebeu várias crianças, mas essas crianças eram crianças que receberam diagnósticos, né. Então, assim, voltaram do Japão com diagnóstico. Uma criança veio com diagnóstico de TDAH e as outras 2 com TEA. Tá? Então, a gente fez todo o atendimento psicopedagógico, tudo, mas assim, mas a gente fez também a reavaliação para ver se a gente encontrava alguma coisa. Aí eu queria mostrar um pouquinho o checklist, o CBCL para vocês. Eu não sei, é que não adianta eu apontar aqui que vocês não vão conseguir ver, mas assim, essa zona amarela que vocês estão vendo, para cima é clínico, tá? Então, assim, para cima disso seria o preocupante, né? Ali, para baixo não. Vocês estão vendo que todos eles ficaram com todos os índices abaixo do preocupante do clínico, tá? Então, assim, não é que a criança não tem nada, tem algumas dificuldades, mas elas estão abaixo daquilo que a gente chamaria de caso clínico, caso de distúrbio, caso, tá? Então, só para contar um pouquinho como eram os casos, que até dava para pensar que seriam crianças com problemas, né? Então, assim, esse nome é fictício, a Matsuda Sensei que acabou
nomeando assim, né? Mas assim, essa menina, né, Komaki, chegou antes de completar 7 anos, nascido no Japão, né? Chegou antes de completar 7 anos. Ela era bastante alheia ao meio, ela não prestava atenção, ela não falava, né? E quando ela chegou aqui também, o pessoal olhou e falou, não, com certeza é terra, né? E aí ela mostrou, né? A gente tentou abordar de vários jeitos e ela mostrou que tinha um certo conhecimento do vocabulário em japonês, né? E a gente fez todo um trabalho de acolhimento, de estimulação, passou por terapia, ficamos alguns anos com essa menina e tal. E hoje, é claro que depois ela conseguiu e entrou na escola, foi tudo caminhando bem. Hoje a gente, claro que o Cairo ficou um tempo com ela, mas hoje a gente tem notícias de que ela está com algumas dificuldades, mas acompanha muito bem, está numa escola dita de elite, né, da cidade, estabelecendo bons laços, fazendo amiguinhos, brincando com eles, viajando com eles e com os familiares também, tá? Hoje fala bastante, até usa vocabulário bastante interessante. Esse é um menino, né, que chegou com diagnóstico de TDAH e ele, inclusive, assim, foi indicado para ir para a escola especial e a mãe achou que não, a mãe não gostou tal e ela resolveu voltar com o menino e a gente fez também, entrou com todo um trabalho psicopedagógico, né? E hoje ele realmente, assim, ele foi aprendendo a lidar com a própria dificuldade e tal e hoje está super estável, né? E, às vezes, ele tem algumas agitações, fica muito ansioso, né? E nessas horas a gente precisa dar uma forcinha, né? A gente faz uma intervenção, mas está muito bem na escola, né? Está cooperativo em casa, organiza bem as coisas, planeja, organiza bem as coisas dele, né? E nem os professores, nem a família que antigamente reclamavam muito dele, hoje não apresentam queixas. Tá? E a terceira criança, que é um menino também, chegou com diagnóstico de TEA, né? Chegou, mas assim, a professora da escola aqui era uma professora muito continente, né? Então, assim, muito cooperativa também com ele e tal, e muita coisa que ele não conseguia fazer, eu ouvia eles falarem assim, a minha professora disse que eu não consigo falar porque eu ainda sou japonês, era uma coisa que ele falava assim, porque ele não sabia o português, né? Então, assim, ele foi aprendendo e aí foi melhorando bastante a performance dele, né? Ele passou por uma outra bateria de testes fora a minha avaliação, ele passou também pela Unifesp, né? Vocês sabem, a Escola Paulista de Medicina aqui, tem um setor para avaliar tal, e ele passou e também negaram o diagnóstico de TEA, né? Ele estava indo muito bem quando interrompeu o atendimento para voltar para o Japão, né? Vocês sabem que de 2016, mais ou menos, para cá, mesmo do Cairo, tem algumas crianças que estão deixando a gente e voltando para o Japão. Não esse ano, porque esse ano, com essa história da pandemia, da quarentena, assim, né, fecha-se as fronteiras, então, assim, eu já vi gente que ficou por aqui e não conseguiu ir, né, e algumas coisas assim. Mas logo depois que eles decidiram ir para o Japão e não conseguiu, a família toda não conseguiu visto, né? Então, só, primeiro o pai foi, e nessa brincadeira o rendimento dele da escola baixou e a mãe até ficou preocupada e queria que a gente fosse intervir, mas isso também passou. Então, assim, acho que eu já falei de várias coisas aqui, mas assim, eu acho que tem algumas outras coisas que são importantes. Por exemplo, na sondagem, o que eu achei, né? Então, assim, uma das coisas é questão de, por exemplo, na gravidez, não se fazer um acompanhamento tão intenso, regular, né? Então, assim, durante a gravidez,
alguns problemas de saúde, mães que estavam trabalhando muitas horas, né? Então, assim, questões no parto também, dificuldades na hora do parto, mães super ansiosas, temerosas, né? O próprio processo de parto no Japão é muito diferente aqui do Brasil. Então, assim, muitas mães que eu ouvi falam, mas eu não via nem a cara do médico, nem vi quem era que estava tirando o meu neném, aquela coisa toda. Então, assim, e crianças que demoraram para nascer, crianças que tiveram algum probleminha na hora do parto, crianças que tiveram depois algumas doenças, convulsões. Não foi muito raro ouvir esse tipo de histórias, né? Febres muito altas. E tudo isso vai interferir, né? A gente vai estar conversando um pouco sobre isso no próximo seminário, mas tudo isso interfere no desenvolvimento da criança, tá? Então, assim, suspeitar sobre vários fatores que podem estar levando também a essa impressão de que a criança está com algum probleminha, né? Então, outra coisa que eu acho muito importante é que, assim, as crianças ficam muito sozinhas, né? A falta de um adulto, muitas vezes fica numa creche, por exemplo, mas tem 30 crianças e 2 pessoas para cuidar, por exemplo. Então, não tem um adulto que olhe e converse com eles, né? Que dê uma estimulação adequada para que aumente o vocabulário, né? A criança se sinta aceita, amada, né? E bem estimulada. Então, assim, tem várias coisas acontecendo. Então, a falta de estimulação adequada é um negócio que eu acho que leva bastante a criança a verbalizar muito pouco, ter um vocabulário muito pobre ou até quase não falar, né? Fora a questão do bilinguismo, que eu acho que, assim, a gente vai estar numa outra oportunidade falando que atrasa um pouquinho a linguagem, né? Outra coisa que eu vi também acontecer com algumas pessoas é o uso de substâncias, né? Lícitas ou ilícitas, mas isso, por exemplo, sem saber que está grávida, pode estar interferindo, né? Casamentos e descasamentos, vamos dizer, separações, rearranjos familiares, né? Então, assim, muitas vezes acaba ficando em famílias. A gente vê também que existem casos de violência doméstica bastante comuns, né? Então, assim, tudo isso interfere no desenvolvimento da criança. A criança está nesse meio, né? Um pai que não é o pai, é o padrasto, um padrasto que não tem paciência com ele, bate nele. Quer dizer, várias situações, meninas que estão sendo abusadas. Então, assim, tudo isso interfere bastante no desenvolvimento, né? E eu acho que, assim, se você, enquanto pais, né, não consegue ler em japonês, não consegue, né, embora em português tenha também informações e tudo, eu acho que o acesso às informações é um negócio bastante importante, né? Muitas vezes não é fácil ter acesso a uma leitura legal, umas informações legais, e muitas vezes acaba tentando fazer tudo com o tipo do bom senso, né? E que muitas vezes esse bom senso não é tão bom senso assim e que a criança precisaria de outras coisas, outros tipos de estimulações ou intervenções para que ele possa não sanar as dificuldades, mas assim, pelo menos amenizar as dificuldades, né? Então, muitas vezes, acho que não é fácil para os pais também ir atrás dessas informações para que pudesse resolver essas questões que estão dentro de casa. Então, uma das coisas que eu tenho percebido também, eu acho que a Yuri e a Emília também depois podem até comentar, a gente está recebendo várias consultas, pedido de consultas a gente faz, e a gente ouve, por exemplo, desde a questão da falta de limites, como é que a gente coloca limite numa criança, o que a criança pode e não deve fazer, o que a criança deve fazer dentro de casa, como é que pode ser a dinâmica familiar. Então, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá? E acho que assim, e não deixar também essas crianças do gray zone, né? As crianças com alguma suspeita, mas também deixa assim, para ver aquilo que a gente falou lá na frente, lá em cima, né? Não deixar que o tempo passe, sabe? O tempo vai ser a solução, não vai ser a solução, né? Então, se
a sua criança está sendo colocada nesse gray zone, pelo menos na cabeça dos professores ou dos cuidadores, é importante que a gente possa já começar a estimular, né? Mesmo que esteja na fila para avaliação, como eu falei para vocês, que demora. Tudo isso é importante a gente estar pensando quanto antes melhor essa intervenção, né? E aí, eu acho que outra questão que eu coloco sempre com um questionamento é: você tem um diagnóstico e depois? Tá? Então, não culpabilizar a criança. Então, assim, muitas vezes a gente vê que a família fica contente entre aspas, nossa, a culpa não é da mãe, né? A culpa não é da família. O professor pensa, a culpa também não é minha. E aí, de repente, a culpa fica da criança, né? Então, é a criança que tem dificuldade, então, é ela que causa problema para todo mundo, é ela que... Então, assim, isso faz com que a responsabilidade de todo mundo fique diminuída, né? Então, assim... E aí vai resolver como? Medicando, né? Então, assim, tudo isso merece ser pensado. Eu coloquei uma série de coisas, eu sei que eu estou estourando aqui no tempo, né? Mas, assim, é importante a gente estar pensando a quem que realmente interessa tudo isso. E uma vez com o diagnóstico na mão, o que que a gente faz com ele? Né? Que tipo de intervenção essa criança precisa? A gente está conseguindo responder à necessidade dessa criança? E aí, ultimamente, está tendo uma mobilização bastante grande da imprensa e eu mesma estava, né, acho que há uns 2 meses saiu uma matéria bastante grande, o nosso Richimbum, uma entrevista comigo também, depois no Mainit, e recebi depois muitas mensagens, muitas discutindo e achando que precisa discutir. Eu acho que a gente pode fazer barulho nesse sentido, né? De botar para todo mundo, para a gente poder estar pensando, né? Agora, eu sei que, por exemplo, já tem vários manuais de orientação para os pais, uma série de coisas em português, para ver se estimula também a comunidade brasileira a estar se mobilizando, pensando e encontrando uma forma de estar intervindo para o bem dessas crianças, para o futuro dessas crianças, né? E só quero deixar uma frasezinha aqui da Maria Helena Fácil, que é uma pessoa que eu respeito bastante, né? Ela era professora da USP, é uma pessoa respeitadíssima, né? Educadora respeitadíssima. E ela escreve no prefácio, num livro que chama Travessias, né? Eu não sei se vocês conhecem o Lugar de Vida. Lugar de Vida é uma das instituições aqui que trabalha com crianças com TEA, e só que com uma abordagem psicanalítica, que é uma coisa que, né, aqui em São Paulo a gente tem grupos que trabalham com uma abordagem psicodinâmica, uma abordagem mais comportamental, então você tem a AMA, você tem a PAI, você tem, né? E Lugar de Vida é uma instituição também, tá? E lá tem bastante gente lá da USP. E aí ela fala assim sobre a questão, ela está abordando a questão da sociedade, ela fala do modo de produção capitalista, né? E aí ela fala diferenças na capacidade física e mental passaram a ser critério de organização escolar. Restou a segregação em escolas especiais ou a exclusão de qualquer modalidade de escola. Na melhor das hipóteses, o envio para classes especiais, né? Depósito de incapazes apartados do resto do corpo escolar. Então, a mesma coisa, né? O que eu venho falando, acho que é a questão da exclusão, né? É o que a gente precisa estar realmente pensando se a solução é